Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Fala galera, mais um episódio do Finalmente Residente começando hoje. E hoje nós vamos falar de uma especialidade bem específica. Vamos falar de radiologia, né, John? Opa, vou te dizer um negócio, João. Tu pode ser brabo lá fora, mas aqui dentro tem um outro brabo e a gente tá aí com um convidado especial hoje, João. Né, Lorenzo? Fala aí, se apresenta, fala um oi pra galera. Fala, galera. Beleza? Lorenzo na área, hein? Vamos falar de radiologia. A parte supra-sumo da medicina. Espero que todos gostem. Agora se apresenta direito, Felipe. Quem é você? Onde você fez residência? O que você está fazendo agora? Conta rapidamente aí pra galera. E depois a gente entra aí no episódio para destrinchar um pouco desse mundo da radiologia, que é um mundo tão diferente do que a gente está acostumado na faculdade. Beleza, João. Eu sou o Felipe Lorenzo. Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, lá em Vitória. Fiz minha residência de radiologia aqui no HC. Fiz neuroradiologia no HC e atualmente estou fazendo a minha segunda subespecialização em cabeça e pescoço. É bem específico também. Não cansa não, cara? Não chega. Cara, não. Espero que seja a última, mas não tô cansado não, tô gostando. Animal, cara. De finalmente residente pra eterno residente. Né? 10 anos de residência já, Lorenzo. Cara, é difícil, porque a radiologia, ela é uma medicina vista de uma janela, né? A janela seja de ultrassom, seja janela tomográfica, de uma ressonância. Então, você tem que estudar toda a medicina de novo. Então, é muita coisa para você aprender. E se você quer trabalhar em grandes serviços, se tornar uma referência na sua área, é quase impossível você não se subespecializar. Porque é muita coisa. Por exemplo, neuroradiologia é muita matéria, são muitas doenças e muitas técnicas avançadas. Então, você tem que dedicar basicamente a sua vida a seguir uma subespecialização, lógico. Se você quiser estar em grandes centros, lidando com medicina de ponta, mas com certeza a residência te prepara para grande parte da radiologia. Pô, eu achei até meio poético, né? Medicina vista por uma janela. Você faz poesia nas horas vagas, Lorenzo? Não, eu tento. Mas aí, cara, entrando já nesse ponto, por que a radiologia? Porque a gente sabe, a galera geralmente tem aquela brincadeira, zoeira dentro da faculdade, que é aquele médico que quer se afastar do paciente e tal, quer ver o paciente ali numa janela bem longe, cara. Como é que foi pra você essa escolha da radiologia? Cara, não sei se eu já falei pra você, João, mas eu entrei na faculdade quase certo que ia ser cirurgião. Porque médico pra mim era cirurgião. Então você entra, eu não tinha muito contato com a medicina, minha família não é de médicos, eu sou o segundo médico da família, então eu não tinha muita noção, sabia nem muito direito o que médico fazia de forma a fundo, né? Então eu entrei na faculdade já com a ideia de querer ser cirurgião, me tornei monitor de anatomia, pensando, tem que saber anatomia, né? Quero ser cirurgião, entrei em projetos de dissecção anatômica, vou ser cirurgião mais ainda. Só que no decorrer da faculdade você vai se apegando e se espelhando nos seus professores, não tem jeito. E infelizmente a cirurgia não me encantou ao longo da faculdade, eu fui perdendo esse meu interesse e fui me interessando em outras coisas. Aí chegou uma parte que é um devaneio aqui da minha vida, que eu já quis ser tudo. Já quis ser dermatologista, já quis ser cirurgião plástico, já quis ser nefrologista. Tá tipo a Joana, então. Eu me identifiquei aqui no processo. Mas eu gostei que ele falou, já quis ser tudo. Dermato, cirurgia plástica. A nefro, beleza, você deu uma descontada, mas dermato... Até anestésio, no último... Eu decidi rádio mesmo no último ano. Até então eu tava na dúvida entre anestésio e rádio. Mas, por que eu fiz radiologia, né? Comecei no internato
evolui os pacientes, né? A gente começa a ter contato com raio-x de tórax, tomografia. Eu fui me interessando, pô, isso aqui é legal, cara. Ter essas informações clínicas, confirmar na imagem, estabelecer uma relação entre as duas coisas, estava me interessando. E durante a época que eu estava no internato de neurologia, a gente tinha uma reunião que era excelente, assim, era até bem engraçada. Uma neurologista muito famosa lá na nossa faculdade, que ela levava o pessoal para um auditório, os pacientes, inclusive, e ficava discutindo com vários neurologistas e um neuroradiologista também. E, cara, eu vi aquilo, eu achava incrível, assim. Ela examinava o paciente andava na nossa frente, ela fazia todos os sinais neurológicos lá do exame físico. A radiologista? Não, a neuro. Ah, tá, perdão. Aí depois o neuroradiologista... O radiologista não ia saber fazer isso. Eu falei, que é isso, cara? Agora eu entendi o negócio. A radiologista tá numa janela bem distante do exame neurológico, né? Eu fiquei chocado, eu não tô... Tô zoando. Ô, Felipe, peraí, uma pausa breve. Quando foi a última vez que você pegou um martelinho ali neurológico? Nossa, acho que... no R1. O estetoscópio, pra ficar mais fácil. Estetoscópio. Eu acho que foi no R1. Que eu achei perdido na sala de laudo e entreguei pro... E foi isso que te encantou na escolha da radiologia. Pode falar. E aí, eu achava incrível aquilo. Ela examinando o paciente lá na nossa frente. E depois o neurorádio, ele ia discutir as imagens. Cara, e essa parte era sensacional. Ficavam 2 neurorádios lá no fundo. Chegava a hora deles, eles entravam, falavam. E a imagem ajudava muito. Eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Quero fazer diferença desse jeito que eles estão fazendo aqui, porque eu vi a importância que essa médica dava para a opinião deles, que é uma médica excelente, super conceituada. Quem era essa galera aí? Pode falar. Pode falar bem, se pode falar o nome. Falar mal, abafa, cara. Cara, todo mundo conhece. Acho que 80% de quem faz neuro que é de Vitória é inspirado por ela. A doutora Vera, né? Doutor Marcelo. E o radiologista era o Marcos Rosa. Eles eram sensacionais, cara. Eu adorava. Ficava lá além do meu horário, já podia ter ido embora, mas estava lá acompanhando. Eu gostava. E João, fazia isso também? Ficava lá, João. João formou junto com o Lourenço. A gente não falou isso aqui, mas... Não. João ele era 1 ano e meio. Ah. Ele era da turma 85, eu era da turma 88. Ele era mais velho. Mas aí, como eu não curtia a radiologia, eu preferia me retirar mais cedo e focar nos estudos para residência. Guardem essa dica, galera. Estudem bastante no horário livre. É verdade. Lorenzo, eu vi que a doutora Vera foi uma boa influência para você na escolha de especialidade, né? Foi. Sabendo disso, olha pra trás. Pode entrar no... Ia ser épico, hein? Não vamos fazer isso agora no podcast. Nossa, imagina ele entrando aqui. Olha a TV, Lorenzo. Quem gravou um recado pra você? Lorenzo, não conheço o Lorenzo, não. Nunca teve na reunião. Não conheço, não conheço. Mas sempre tem essas pessoas na faculdade, né? As pessoas que marcam assim. Tu teve, John? Eu tive. Quem foi? Foi a mesma que influenciou o Alexandre a fazer clínica. É? Foi a doutora Ana Stam, que era chefe do departamento de clínica médica, e ela que mentorou a gente do 6º período ao 12º. Tudo a gente fez. Ela recebia a gente em casa para mentorar mesmo sobre pesquisa, sobre clínica médica, passar visão. Foi incrível. Beijo, doutora Ana. Tá ouvindo a gente? Deu tudo certo. Cara, é isso que eu vejo que os professores, não sei se todos têm essa noção, né? Mas eles têm que entender que a posição deles vai muito além de ensinar um conteúdo, né? O jeito que ele lida com a medicina ou com os alunos pode determinar uma carreira de alguém, né? Como no meu caso, né? Como de muitas pessoas aqui, né? Eu acho que você vai até além, sabia? Tipo, tem o professor, óbvio, não tô zero querendo diminuir, mas a gente às vezes não se liga. Como médico, a gente também tem esse papel. Então, quando você tá, tipo, num plantão, num estágio, tem um acadêmico ali acompanhando você, né? Como que às vezes ouve esse tipo de coisa e fala, o cara vira depois, anos depois, e fala, pô, cara, lembro de você lá. Eu tive exemplos de veteranos da faculdade que me inspiraram a seguir PED. Então, muito animal isso. E aí, cara, deixa eu aproveitar e te perguntar, porque você vem de Vitória, cidade litorânea e tal, a gente sabe como é que é uma pegada bastante diferente da pegada de São Paulo. Aí você vem pra cá, muda de cidade. Além disso, a radiologia tem um componente bastante específico, como você bem colocou, é um aprendizado que surge praticamente do zero, né? É muito raro a gente ter uma faculdade de medicina, seja particular ou pública, que contemple o ensino da radiologia com qualidade.
Então, você sai meio que do zero numa especialidade, tendo que aprender os exames. Você sai do zero na cidade. Como é que foi pra você essa transição? Cara, foi difícil. Primeiro porque a gente que é de Vitória, a gente tem... Primeiro que São Paulo não tem mar, né? Pra começar, é muito diferente. Uma cidade que tem mar, de uma cidade que não tem mar, porque você não sabe onde você tá. Porque eu me guio lá em Vitória pela praia. Ó, Camburi tá ali, então eu tenho que ir pra esse lado. Aqui em São Paulo não, é só prédio, você não sabe onde tá. Ah, eu tô aqui na avenida tal. Em Vitória a gente não sabe o nome de nenhuma rua. Você só sabe a rua da sua casa, o resto é, eu tô aqui perto do Bar do Pezão. Aí beleza, você sabe onde é que é o Bar do Pezão. Aí você vai lá. Então, o ritmo também é outro. Aqui o pessoal trabalha muito, 7 a 7, full time, vira à noite. Pessoas que 4 horas da manhã o trem da CPTM já tá lotado. Então é um outro ritmo. Total. E a parte da radiologia foi também difícil, porque a gente não sabe nada, né? Meu primeiro estágio da residência foi ultrassom. Cara, eu nunca tinha visto alguém fazer um ultrassom. Assim, eu vi na nossa aula de radiologia, que era junto com semiologia, né? No 5º período, e eu vi ele fazendo ultrassom só para mostrar o método. Cara, eu nunca tinha pegado um transdutor, não sabia nada, e foi difícil. Esse primeiro mês... Você quer se destacar, né? Você quer mostrar que você sabe alguma coisa e você não sabe nada. Mas a parte boa é que lá no HC, de forma bem específica, os assistentes são excelentes. Eles chegavam, olha, eu sei que você não sabe nada, eu sei que você saiu da faculdade, eu sei que você se dedicou muito para estar aqui. Então, não se preocupe que o aprendizado vai vir. Pega esse paciente, aprende a ver o fígado. Depois que você vê o fígado, você me chama. Então, assim, eles tinham uma paciência top. A gente não se sentia pressionado por ninguém. E, lógico que a gente, como médico, a gente se cobra muito, né? Acho que médico é uma das profissões que mais se cobra. Você não quer falhar em nada. E você não quer falhar com o seu chefe. Não quer ser um peso morto no serviço, Não quer ser o peso morto. Não, então, você quer fazer o maior número de exames, quer aprender o mais rápido possível. Nem quer se destacar. Paciente. E não que isso seja algo negativo, é algo muito bom, porque em 6 meses eu já... Em 1 mês eu já sabia fazer ultrassom. No outro mês já estava só lapidando. Então, faz toda a diferença, assim, essa transição de você ter boas pessoas perto de você e ter o apoio de alguém. Eu não tinha ninguém aqui em São Paulo. Então, a minha família foram os meus amigos que eu dei muita sorte. Aqui no HC, 2/3 são pessoas que não são daqui de São Paulo. Então, querendo ou não, a gente acaba se unindo bastante. Não sei se você teve isso, João, na sua residência. Sim, com certeza. Então, quem é de fora acaba se entrosando muito. Então, eu criei uma segunda família aqui, que eu dei muita sorte, porque os meninos são incríveis, incríveis mesmo. São muito parecidos comigo, me acrescentaram muito na vida. Eu fico brincando que um deles é meu mentor. Ele... Por causa de quê? Tudo que eu falo, que eu quero fazer, eu pergunto pra ele. Ele fala, não, acho que você tem que fazer desse jeito, de outro. Porque é o PP. Ele deve estar escutando aí. Era teu R igual? Não, ele é meu R+. Ah, legal. E Salve PP. é muito Valeu, legal PP. ter pessoas perto de você, pessoas que se importam e que fazem de você a família como você faz também, né? É o PPPP, o Japinha? É o PP. Ô, gente boníssima. vocês Que conhecem. isso, cara? Como assim? Esse daí foi um chute aleatório. Não é possível. E a parte boa também é que, como cada um é de estado, né? Você tem uma casa pra ficar em cada estado. Opa! Então lá eu fui pra Salvador, fui pro Paraná, fui pra Blumenau, na Oktoberfest. Acho que eu não fui pra lugar nenhum, velho. E o pior é que eu vi um papo de um amigo meu de residência, José Vitor, se ele estiver ouvindo. Ele ficou falando que morava em Balneário Camboriú, em frente à praia, ao longo de toda a residência. E chamou nós? Não chamou. No residencial Sharon Stone. Ô, Lorenzo, e conta que você tá falando aí da residência, né? Acho que todo mundo meio que passa por essa ansiedade pré-residência, quanto mais distante. Talvez clínica você sinta isso um pouco menos, não sei se os meninos sentiram. PED eu também senti um pouco de medo, mas não tanto. Vira e meia a gente ouve assim, a galera que vai, sei lá, fazer uma otorrino, oftalmo, que são especialidades que a gente não costuma ter tanta convivência na faculdade. A galera às vezes até manda assim pra gente, antes, depois que eu passei, o que você recomenda que eu estude, né? O que você fale aí? Mas eu entendo essa ansiedade que você teve. E aí depois desse período inicial
fluiu? Demorou muito tempo pra você se adaptar? Quando que você começou a ficar mais confortável? Como foi daí a residência? Eu acho que depois que eu passei desse estágio do ultrassom, eu vi que as coisas iam ser bem diferentes do que eu estava acostumado. E eu vi que os chefes, eles têm total consciência disso. Então, eu acho que depois do segundo mês, eu estava bem mais tranquilo. Legal. Essa cobrança que a gente chega lá querendo mostrar resultado. Porque, cara, você tá na USP. Você vê de uma faculdadezinha minúscula que é minha. Que apesar de ser excelente, ela é pequena, cara. Nosso hospital é muito pequeno. Nosso hospital, se bobear, do tamanho de um instituto lá do HC. Então, Nem você... isso, cara. O IoT, talvez, que eu tô menorzinho. E você quer mostrar que, apesar de você vir lá da cidadezinha pequenininha, você quer mostrar que você sabe das coisas. E essa cobrança inicial te traz muita ansiedade, mas depois você fica mais tranquilo, eles te dão liberdade, te deixam bastante à vontade. E os R+, também são excelentes, cara. Legal. Sim, durante o estágio do pronto-socorro, você fica com o R2. O R2 é seu chefe. Você leva o ultrassom no leito, você carrega, vai buscar comida e tal. Mas tudo isso é uma via de mão dupla. Porque o cara, ele, faz aí essa carótida. Cara, nunca fiz um exame de carótida. Faz aí. Você vai aprender fazendo. Ele fica lá meia hora esperando você fazer. Depois que você terminou, beleza, agora eu vou te ensinar do jeito que tem que fazer. Boa. E acho que tanto os assistentes quanto os R+, eles são excelentes, cara, impecáveis. E você citou o estágio no PS aí, né, Lorenzo? Eu lembro que várias vezes, né, como residente de clínica, você solicita um exame, sai um laudo, mas geralmente a gente gosta de ir ali discutir. É verdade. E às vezes você chega ali por volta de 9, 10 horas da noite, você entra na sala, a sala lotada, um cheiro de batata frita, hambúrguer ali dentro. Rolava mesmo, cara? Rolava, cara. E é engraçado que o R1, ele é o responsável por pedir a comida. Ele fala assim, vocês querem... O R1 tem que perguntar pro R2, pro R3 e pro assistente o que eles querem comer, pede, vai lá buscar, traz. Paga, depois... Paga, depois eles dividem, né? Com sua maravilhosa bolsa de R$3.000. Eu ia dizer, chutar cachorro morto isso daí, Pô, né? que maldade, né? Lorenzo, eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo, elas querem prestar radiologia, têm interesse pela área, mas não sei se é real, mas eu percebi um fenômeno que em 2017, quando eu prestei, rádio era uma das especialidades mais concorridas, assim, eu acho que era meio que parada a neurocirurgia, muito, assim, dentro da minha sala mesmo, muita gente partiu pra rádio. E ao longo dos últimos anos, a gente viu uma queda da relação candidato-vaga. O que tá rolando? Qual é a tua percepção aí sobre isso? Cara, eu acho que grande parte disso é esse fantasma aí da inteligência artificial, que todo mundo se preocupa bastante do que tá acontecendo, o que vai acontecer, radiologia vai acabar, não vai, qual vai ser a função do radiologista no futuro. Então, eu acho que esse seja o principal fator que esteja corroborando para que ocorra isso. Existe também a noção de que tá tendo muito radiologista também, né? Por exemplo, Vitória não tem tanto espaço para novos radiologistas. Aqui em São Paulo é infinito, tem muito serviço. Cara, essa noção, acho que a Avenida Paulista é um dos lugares que tem mais ressonâncias do Brasil, assim, do mundo quase, por metro quadrado. Que aqui tem muito serviço, muita coisa boa, mas tirando isso, a área ela é realmente muito dependente de serviço, então talvez seja uma outra coisa que afaste o pessoal da radiologia, que a gente é muito dependente de serviço, de investimento. Tem que estar ligado a um hospital, uma grande clínica, você não consegue ir lá e comprar sua tomografia e fazer suas tomografias, né? Então talvez sejam esses dois fatores que sejam os principais, né? Porque uma vez que você formou neurologista, você consegue ir para onde você quiser, abre o consultório e pronto. Você não precisa de um martelo. Isso só, né? Um martelinho. 10 pila no martelo. Você vai lá com o martelo, cara. Mas o quê? O que mais um neurologista precisa, filho? Diapasão. Opa! E um oftalmoscópio, acho que é suficiente, né? Tá bom, né? O cara já faz chover, né? Um chumacinho de algodão pra testar algodãozinho. sensibilidade. Aí os caras resolvem tudo, cara. Então... Resolvem tudo. Talvez seja isso. É isso aí. A gente ainda vai trazer o neurologista aqui pra se defender, né? Ô Lorenzo, você tá aí comentando da graduação, da residência. Teve alguma parte da residência que te marcou muito? Teve um estágio,
paciente, não sei, o que mais marcou na residência? Olha, sem dúvidas, o estágio do pronto-socorro. O HC é o maior pronto-socorro, acho que da América Latina, né, João? Mano, maior. Cara, então a gente vê de tudo. A gente vê todas as doenças de todos os pacientes, em todas as situações. Pacientes extremamente graves, paciente nefropata, vasculopata, com mil comorbidades, você tem que lidar com aquilo. Você vê 30 doenças no mesmo paciente e vê também como que as coisas funcionam bem no centro de excelência, que é a parte que eu mais gostava. O cara sofreu um acidente na marginal, dava 5 minutos ele tava de águia lá no HC, cara. Politraumatizado, grave, eram, sei lá, 15 pessoas naquela sala de trauma atendendo o paciente. Era incrível como as coisas funcionavam. É o ABCDE, né, que a galera aprende pra prova, não, vou fazer na sequência, rola quase que simultaneamente, né, enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra. Só uma legenda, porque eu não sabia o que era a águia. Ah, desculpa, quem não sabe, a águia é o helicóptero da Polícia Militar que carrega os pacientes muito graves. Aproveitando, Felipe, você já subiu pra receber um águia no heliponto lá em cima do HC ou não? Não, eu tava esperando lá embaixo. Não, eu tô falando isso porque volta e meia é uma experiência que marca a galera. Eu, como residente de clínica, cara, pô, você fica olhando, pô, o águia aparece no jornal e tal, né? Geralmente nos noticiários da Atena. Olá, boa tarde, meus amigos da Band em todo o território nacional. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais do que isso, pela licença que você me dá para entrar na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Cara, foi citado. E aí teve uma vez que o plantão tava sussa na UCI lá do PS. É uma unidade de terapia intensiva ali, quase uma semi-intensiva do PS. E a gente ficava junto com um residente de cirurgia, né? Cada especialidade tinha 10 leitos, clínica e cirurgia. E tinha um amigo meu de plantão na sala de trauma, né? Da cirurgia. E inclusive você conhece, pô, Renan Gabarito. E aí... Gênio demais. Gênio demais. E aí eu falei, cara, se aparecer um águia, você me chama? Só pra ir lá pela farra, só pra eu subir lá para ajudar no atendimento. Aí naquele plantão apareceu, subi, pô, foi maneiro, né? Helicóptero descendo, tá, mas o paciente já chegou todo resolvido. Toda aquela adrenalina que você acha que existe. É frequente chegar paciente águia? Cara, é muito frequente. E diferente do pessoal da cirurgia, que adora quando chega um águia, a gente da radiologia fica com medo, porque eles fazem um exame que é uma tomografia do corpo inteiro. Então, cara, é muita coisa pra gente ver. A gente fica apreensivo, porque nós somos R3. Nós estamos no estágio agora, aprendendo a ver as coisas. E aí, tem vezes que fica uns 5 cirurgiões atrás de você, querendo saber... O que tem nesse paciente? Tem um monte de coisa. Aí você tem que, aí é a parte boa também desse estágio. Você tem que aprender a lidar com o que é mais grave. Você prioriza o que é mais grave. Você sabe o que os caras querem saber. Então, esse estágio do PS é sensacional. Você lida com um cirurgião, com um clínico, com um médico emergencista, com um especialista, um nefro que desce para discutir caso. Então, essa coisa que tem no HC é muito legal. Na nossa faculdade não tinha tanto, né? Tinha um cara específico, o Dr. Davi. O Dr. Davi sempre descia na radiologia para discutir as coisas, mas não era muito assim. E lá no HC, principalmente no PS, o pessoal vai muito na sala de laudos. Basicamente, a gente tá sempre compartilhando a sala de laudos com alguém. E é legal, essa interação do radiologista como uma pessoa que faz parte da equipe, talvez seja o futuro do radiologista. Animal. Uma pessoa que não fica lá na salinha escura, mandando embora os exames, mas sim uma pessoa que faz parte do atendimento, faz parte da tomada de decisões e do cuidado do doente. E nesse aí que eu vi o caso que me marcou, né? Não foi um caso, me marcou assim porque era um cara que tinha chegado de águia, a gente é avisado, né? Olha, pessoal da rádio, daqui 10 minutos tá chegando um águia, aí todo mundo já tem que ficar pronto, né? Já leva o ultrassom lá pra sala de trauma, porque a gente vai fazer o FAST. O R3 já fica esperto lá pra quando cair a tomografia e já laudar. Sabe o que me deixou impressionado? É a rádio que faz o FAST na sala de emergência. Eu também fiquei impressionada. Nós que fazemos. Mas não é o cirurgião? Mas eles sabem fazer também. Mas será? Na maioria das vezes a gente Vamos faz. Trazer um cirurgião aqui também pra se defender. Felipe entregando todo o HC aqui, né? Mas eles sabem fazer. Só que a gente que faz. Entendi. Não sei se eles fazem depois também pra aprender, sei lá.
Sei que a gente tá sempre lá na sala. E aí chegou esse cara, esse paciente, né? Coitado, ele tinha a minha idade. Eu não tava entendendo. Era um paciente que parecia ser um paciente negro. Só que eu olhei o rosto dele e ele era branco. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Eu vi pelo colar, assim, mais ou menos aquela bagunça. Cara, ele tava completamente carbonizado, assim. Era de queimadura elétrica. A sala tava com um cheiro, assim, que eu não esqueço. Um cheiro horrível, assim. E me marcou muito, que era a minha idade. O cara... Eu fiquei pensando, puta, chance zero de sobreviver. Ele faleceu, tava na sala mesmo. E é horrível presenciar isso. Cara, eu queria aproveitar que você tá aqui. Como clínico, essa interação com a radiologia é bem importante dentro de um grande centro. Assim, pediatria também, né? Total. Então, acho que quem tá vendo aí de um serviço menor, isso tem que ficar muito claro. Quando vocês vêm para um centro maior, a interação com patologia, radiologia, com áreas que às vezes a gente via como um apoio distante, aqui é muito próximo. Por quê? Porque os serviços, por serem tão acadêmicos, eles querem discutir, né, os casos. Sim. Mas pela visão de radiologista, assim, o que não pode faltar num bom pedido de exame ou alguma coisa pra vocês aí, como radiologista? Cara, isso aí é... Fala aí pros novos residentes. Eterna briga. Round 1. Fight! Eterna briga, vai sempre existir essa briga. É o cara que... Eu sei, já tô falando que eu sei, que vocês têm que preencher um monte de papel. Eu sei, o cara vai atender um paciente, tem que preencher 300 papéis, eu sei. Cara, mas você não precisa escrever um tratado na história clínica do doente. Fala, paciente, tal, ponto. É uma linha de história. Cara, mas a gente sofre muito com isso. A grande maioria dos médicos solicitantes não preenche nada, assim. Nem uma linha? Às vezes, nem o que o paciente tem, assim. Bota um CID. O paciente dá o CID, aí você entra no CID, deve ser um CID... aí o CID, dor abdominal. Aí você, putz, cara, não tem nada. Z00, né? Aí você vai, não... Normal. Um CID completamente inapropriado. Aí você entra, vamos descobrir que esse cara tem, né? Aí você entra no prontuário do doente, quando ele é internado, quando se dá essa sorte. Você vê lá um monte de coisa. É assim, é um absurdo, cara. Tem gente que fica mais nervoso. Eu já passei dessa fase. Tem chefe meu que ainda fica bastante nervoso. Ele conclui o laudo com CID. Quando o cara manda um CID, ele bota conclusão, CID e tal. Porque ele tá puto já. Só pela farra. Mas isso é um ponto super importante, né, John? Porque às vezes o pessoal reclama, o laudo veio super inespecífico, né? Tem gente que, o radiologista não extrapolou muito aqui, mas a gente também não ajuda. Eu acho que esse ponto que você trouxe... Eu tenho um colega, muito amigo meu, que formou comigo, Sérgio. Ele é um excelente radiologista lá do Rio. E, galera que dava plantão falava, cara, trazer essa parte clínica, que foi o que você comentou, do futuro aí, talvez, do radiologista, é fundamental. A gente discute, entra uma discussão de outro nível, né? E aqui, acho que em São Paulo, isso deve ser mais comum. Porque você consegue chegar até um certo nível de certeza nas coisas. Por exemplo, muita gente tem um preconceito com a radiologia torácica e fala que tudo é inespecífico. Mas não. Se você tem informação clínica, se você tem... dados suficientes, você consegue chegar com um certo nível de certeza nas coisas. Não. Um exemplo que teve, foi quarta-feira passada, eu tava vendo uma tomografia, a suspeita era de Covid. Um clássico, né? Hoje em dia todo mundo tem Covid, mas o paciente, essa médica específica colocou as informações. O paciente era HIV positivo, não tratava, então um diagnóstico que entrava na hora era de pneumocistose. Que eu passei com um colega do tórax e falou, cara, acho que isso aqui é pneumocistose mesmo e tal. Então, olha, eles iam tratar o paciente como Covid, tendo que ter uma pneumocistose com um dado. Se tivesse escrito HIV positivo, pronto, a gente já ia pensar. Se eu tivesse colocado nada disso, ia ficar Covid. Então, é essencial. Não. O pessoal fica brincando, né, que tudo o radiologista coloca correlacionar com dados clínicos. Eu não ia dar essa sacaneada, não. Deixa eu pra você falar. Tinha uma pergunta sobre correlacionar isso. com dados clínicos. Porque, cara, é muito inespecífico. Eu queria que quem pede exame sem escrever nada, eu queria que sentasse numa sala de laudos da neuro e visse as ressonâncias. Colocasse uma sequência FLE de cada doença. Eu duvido que ele ia falar qualquer coisa. Porque é tudo hipersinal em T2.
Um em tal lugar, outro em tal lugar, outro em tal lugar. Se você não tem uma clínica, vai ficar tudo inespecífico mesmo. Ouviram, galera? Ouviram? Vai ficar tudo inespecífico, cara. Famoso hipersinal em T2. Hipersinal Típico em de T2, quê? flare. Em prova, Patognomônico. cara. Em prova você vai marcar o quê? Nada. Tudo tem hipersinal em T2, Nem flare. lobo temporal, cara. Desde tumor até alterações desmineralizantes. Mas, se você vê lá um velhinho com alteração no lobo temporal, confusão mental, agressividade, aí você vai pensar em cefalite herpética, que cai em prova. Ah, isso. Agora eu ouvi. Brilhou. Deixa eu te perguntar, cara, você chegou em São Paulo e muita gente pergunta se, pô, como é pra morar em São Paulo, aluguel, onde que eu vou ficar? E você tomou uma direção que é diferente da maior parte das pessoas. Você ficou no alojamento ali do Hospital das Clínicas, e toda vez que a gente pensa em alojamento, eu acho que todo mundo imagina aquele cafofo, quente, American Pie, né? É o que pão eu penso. velho, não tão bom assim, talvez. Pera aí, cara, American Pie é millennial demais, gente. Você tá né, meio idoso aí, eu meio sou cringe. jovem. Você não tá mais jovem. E aí, como é que foi pra você? Por que você quis ficar no alojamento? O que tinha lá de tão bom? E como é que foi essa experiência no alojamento lá da USP? Conta com quem tu morou também. Cara, essa transição para São Paulo foi uma coisa que eu tinha pensado. Eu trabalhei, eu fazia o mesmo estágio com o João lá no Hospital da Polícia Militar, juntei uma graninha, mas eu sabia que a bolsa não ia conseguir me manter, né? A minha mãe também, eu queria sair de casa e andar com minhas próprias pernas. Falei, cara, sair de casa, eu acho que tá na hora de eu começar a seguir meu caminho, parar de ser sustentado pela minha mãe. Então, eu falei que um jeito de eu começar fazendo isso seria eu morar no alojamento. E o alojamento, eu já tinha uma opinião do que era, o João morava no alojamento. E ele já veio falar, cara, é de boa, é tranquilo, é do lado do HC, dá você vir aqui, dar uma dormidinha. E aí, assim, como era muito perto, era dentro do complexo, e eu já tinha um colega que morava lá, que era o João, eu falei, cara, eu vou morar num alojamento, sei que eu não vou passar perrengue, um cara normal, porque sendo normal já é suficiente, porque toda gente doida que tem, né? Então, sendo normal, sendo meu amigo... E foi excelente, porque além de eu conseguir economizar uma grana, cara, aluguel em São Paulo, galera, quem for vir para São Paulo já prepara uma poupança pro aluguel, porque aqui é muito caro. Se você quiser morar do lado do hospital, prepara. Você tá morando agora, né? Quanto Agora tu tá pagando de aluguel? Cara, morando ali perto? Eu moro do lado. É R$3.600. Um quarto? Um quarto. Ai. Só com condomínio ou sem Com condomínio? tudo. Com tudo, né? Com tudo. Depois Legal. desse aumento que teve, absurdo. Ah, mas aí quantos metros quadrados? Ah, não, tem 35 40, ou é maiorzinho? tem 43. se não me engano. Ah, mansão. Ele é grandinho, mas não é isso tudo não, cara. E aí, por eu saber que o João morava no alojamento, saber como é que era mais ou menos, então eu falei, cara, vou morar no alojamento, vou conseguir andar com minhas próprias pernas. E foi bom porque eu me aproximei muito mais do João, né? A gente virou muito amigo no alojamento, a gente conseguiu viver várias coisas juntos, a gente começou a fazer aula de forró juntos. Opa! Opa! Foi fundada ali a República do Forró. A gente fundou a República do Forró. Eu vi a média aí sendo criada, cara. Eu vi as ideias, eu vi o João vendo os vídeos em velocidade 3. Eram os cursos da época, né? Vendo vários cursos, queria fazer. Era tudo velocidade 2. Falei, João, você tá entendendo alguma coisa? Tô, cara, de boa. Tô entendendo. Quem vê o João, acho que ele não é nesse ritmo, né? Porque o João fala manso, tá lá tranquilo. E o vídeo rodando a 5 no Creu, é isso. Mas assim, aí ficar no alojamento foi muito bom por isso. Mas assim, inconvenientes. Você divide quarto, né? Então, é uma cama do lado da outra, basicamente. João roncava. Cara, o João não roncava. Mas ele dormia muito, cara. Dormia muito. Não. Vamos lá. Vamos botar o... Chegava, volta e meia, tava no R2, Felipe no R1, velho. Aí, paia de plantão, às vezes plantão noturno, vira, sai de lá meio tarde, vai direto pro ambulatório, toca ali, sei lá... Aí, às vezes, eu chegava em casa 2 da tarde, abro a porta do quarto, aquela escuridão, tudo fechado.
Tá Felipe dormindo no R1 de rádio. Eu falei, porra, que residência é essa que eu devia ter feito? Eu tava cansado. E é sempre o pai tá cansado e tal. O pai tá cansado demais. E aí, mas foi legal, porque a gente ficou junto ali esse 1 ano, né? E assim, é meio louco que no ano anterior eu fiquei 2 anos dentro do alojamento. Você acha que assim, vou morar com alguém, vai ser chato, vai ser inconveniente. Eu morei sozinho durante 1 ano, né? Não teve nenhum parceiro de quarto. E quando o Felipe chegou, eu tinha essa preocupação do tipo, como vai ser? Mas no final do dia, era sempre muito mais legal, porque a gente se encontrava ali, termina um dia cansativo de trabalho, às vezes um plantão, e era sempre uma parceria para você pisar na jaca, para você pedir comida, para você, tipo, desabafar, falar mal da residência, falar mal de alguém, comer alguma coisa e, sei lá, da 11, 11h30 a gente deitava, pá, cada um na sua cama, óbvio, e aí a gente dormia. A gente ia lá dormir de conchinha, tranquilo. Depois de dançar muito forró. Opa! Não, e tinha sempre as piadinhas, né? As piadas prontas. Segunda-feira, antes de dormir, a gente apagava a luz. O que você falava, Felipe? Amanhã você tem a CMG. E a CMG era o ambulatório da clínica. João odiava esse ambulatório, cara. Ele contava assim, tinha 10 no ano, ele, pronto, falta 10 no ano não, né? Toda semana tinha uns 40 no ano. 40 no ano, aí pronto, faltam 39 agora. Não, e aí toda noite, apagava a luz, ele acendia, olha que cara sujo, ele acendia a lamparina. João, você sabe o que tem amanhã? É o quê? A CMG. Boa noite. Aí eu ficava meia hora pra conseguir dormir com Só de raiva, só digerindo. E aí quando eu chegava no dia assim, mas tinha um troco. Quando eu chegava na terça-feira ali, depois do ACMG, e ele tava dormindo, eu acordava ele e falava, agora é só semana que vem. Cara, cara, a gente passava uns perrenguezinhos lá. Às vezes falava, mês que vem não tem pão. Não tinha pão, cara. Não tinha pão no alojamento. E se você não se preparou, não comprou seu pão, você fica sem comer, tem que ir atrás das coisas. Os caras pegam suas coisas na geladeira, porque a geladeira, ela era... Tem isso também. A cozinha, ela era compartilhada. Era um andar com 8. Andar é 8 quartos, né? Então, e a cozinha era única. Deixar uma coisa lá, há riscos de ela não estar lá amanhã. Então, tinha esses perrengues. O alarme de incêndio tocava sem ter incêndio. Aí você tinha que descer. Nossa, era muito alto, cara. Era lá nos perrengues. Mas valeu a pena. Também. Valeu a pena demais. Mas pelo que vocês descreveram, é um curtiço. Mas conta pra gente se vale a pena. Caraca! Se vale a pena real. E olha que, assim, não é um curtiço, ele é super bem cuidado. As moças que trabalham lá são muito tops. Você pode pagar lá, elas lavam sua roupa, deixam cheirosinha, passada no seu armário. E aí, um ponto principal ali, né, do lado, John, você desce, pode crer. você tá a 50 metros, literalmente, 50 da entrada metros. do hospital. Então, assim, você acorda às vezes 7h40, toma um banho, passa, pega um pão com queijo quando tem e vaza pro ambulatório, você chega, você vai comendo, você chega 8 horas, comeu o teu pão e tá tranquilo, velho. Se você tem um colega de quarto normal, não precisa nem ser um cara mais legal do mundo, normal, vale muito a pena. Tem uma avaliação psicológica antes da galera entrar no alojamento ou nem rola isso? Tem uma entrevistazinha, assim. Acho que a mulher só dá uma olhada, mas isso aí não barra ninguém, não, porque as histórias que eu escuto lá do alojamento não eram fáceis. Pô, peraí. Cara, tem um amigo meu que tentou morar no alojamento. Ele chegou lá, mas também é muito pessoal, né? De cada um, né? Uhum. Ele chegou no alojamento pra morar lá, aí abriu o banheiro, tinha 5 sabonetes pelo banheiro, assim. 5 jogados. Que cara é esse? E o colega de quarto não saía do quarto em hipótese nenhuma. Tava sempre lá. Não falava nada. Não falava com ele. Tava sempre meio que deitado ou no computador sentado. Que medo. Mas que residência ele fazia? Sei lá. Acho que Tô curiosa. Eu acho que nem meu colega sabe que residência que ele fazia, porque o cara não falava, aí ele vazou. Às vezes você não sabe com quem que você vai ficar, mas via de regra é mais de boa. Mas falando da carreira em si, Felipe, você fez o R1, R2, R3, termina a radiologia, e aí o que te espera? Primeiro, em que ponto da residência que você já consegue dar plantão
de radiologia? Essa primeira pergunta. E a segunda pergunta é: aonde que o radiologista trabalha? É de casa, aquele sonho, ar-condicionado ligado, meia pro alto, pezinho e dando laudo, ou não é dentro dos hospitais mesmo? Quais são as oportunidades de trabalho que você tem? Depende muito do que você quer para sua vida, assim. Se você quer fazer parte de grandes serviços, se você gosta dessa interação do hospital com os clínicos, você vai trabalhar ou no hospital ou numa clínica. Se você quer ficar trabalhando de casa, lá só lá dando exame à distância, que a gente chama de tele, né? Fazendo tele, também é possível. Ah, não gosto de nada disso, quero me dedicar a ultrassom. Você consegue trabalhar só com ultrassom. Não gosto de nada disso, gosto de fazer procedimento guiado por radiologia, por imagem. Então, eu posso fazer uma especialização em radiologia intervencionista. Então, vai muito do que você quer. Durante a faculdade, a gente tem acesso a tudo isso. Olha, o estágio de radiologia intervencionista é isso, o estágio de neuro é isso, de abdômen é isso. Então, é muito do que você quer para sua vida. Você já consegue trabalhar como radiologista assim que você estiver se sentindo confortável, né, cara? Eu comecei no meio pro final do R2 fazendo ultrassom. Foi muito importante pro meu aprendizado. Eu fui dar plantão na periferia. Aonde? Lá no Grajaú. É um contato que a gente tem. Cara, e foi fundamental, porque a parte de emergência ginecológica, quem faz é a gineco lá do HC, né? A gente nem gostava. Então eu fui aprender mesmo, assim, eu já tinha estudado, tá, mas nunca tinha visto tanto caso igual eu via nesse plantão. Aí eu via de tudo, cara. Era um compêndio. E tem essa abertura já, sei lá, desde o R1 pra você dar plantão como radiologista? Olha, geralmente não, R1 não. Tá. Mas geralmente no R2 eles já te convidam, já te oferecem o plantão que tem só ultrassom. Legal. Aí no R3, meio que do meio pro final da R3, você já começa a dar plantão de tomografia, se você quiser, lógico, né? Eu comecei já no meio que do final do R3, dar plantão de tomografia e de ultrassom, fazia sempre os dois. Que eu acho essencial. Você tem que trabalhar, porque você aprende com a mão na massa, né? É a mesma coisa que você ser cirurgião e só ficar vendo os outros operarem, tá ligado? Você tem que ir, se expor, tem que colocar seu nome na reta, tem que colocar você na reta como profissional. Se você não fizer isso, você fica na sua zona de conforto para sempre e tem medo de trabalhar. E tem uma coisa também que é ganhar dinheiro, né, Lourenço? Total. Lógico. 10 anos de residente também tem que ter uma... Cara, tem que ganhar dinheiro, né, cara? Mas conta pra gente. Tem que comprar um MacBook, né? Todo radiologista. Total, tem que o ter. Starter Pack tem que ter. Cara, eu não tenho MacBook. Ah! Eu acho muito caro. Achei que era obrigatório. Não. Mas conta pra gente quanto que paga um plantão de rádio e quanto que ganha em média, assim, uma pessoa que sai bem informada. Cara, depende muito, né? Existem plantões que pagam muito bem, porque eles te pagam por produtividade. Então, se você laudar 1 milhão de exames, você vai sair com muito dinheiro no bolso. Mas, em média, os plantões de rádio pagam em torno de R$1.700, R$1.800, assim. 12. Essa é uma média, 12 horas. Lá no Grajaú você não falava que ganhava só isso. No Grajaú, você Opa! ganhava produtividade por ultrassom. Então, Tu era um cara produtivo, cara? no ultrassom, cara, não é nem questão que eu sou produtivo, você tinha que fazer. Era 1 milhão. Cara, era muito paciente, muito paciente. Tinha a sala de ultrassom, a gente ficava brincando que a gente tinha que passar por um corredor polonês. Você chegava pra dar plantão, tinha um corredor polonês, assim, de gente esperando ultrassom, assim. Isso era 7 horas da noite, já tinha gente esperando, cara. Assim, caraca. Aí você chegava lá, ô, pessoal, tudo bem, vou atender a todos com o mesmo cuidado, vou tentar agilizar aí. E era assim, paciente atrás de paciente, e aí você tem um auxiliar, né? Auxiliar coloca, você já lauda, faz ultrassom, aí quando ela tá tirando o paciente, você já tá laudando o outro. É punk. Aí nesses dá pra tirar mais dinheiro, sim. Só que mais não é a dinheiro, regra. Quanto? Ah, cara, sei lá, uns 2.500. 12 horas? 3 mil? Tem gente que tira mais, 3.000, 3.600. E quantos desses você dava no mês, cara? Ah, dava pouco, acho que era 1 ou 2. Por quê, cara? É porque você vende a sua alma.
Você não consegue. Você chega lá às 7 horas, faz exame até 5h30, sem parar. Caraca. Você tem que falar assim, galera, eu vou parar pra comer. Todo mundo, não sei o que. Não sei o que, não é possível. Esses médicos não querem saber de nada, só quer saber de ganhar dinheiro. Olha que médico saiu pra comer. Tipo, era isso que a gente tinha que escutar. Cara, pesado. Eu falo, senhora, eu tô com fome. O moço. Ô, Lorenzo, e no pós término de residência, quanto que é uma média salarial aí, ok, pra um radiologista? Cara, eu acho que, pelo que eu vejo meus colegas que já estão formados, acho que 20 mil é uma média boa. Mas tranquilo. Você consegue trabalhar tranquilo, sem se matar. Agora, se você quiser ganhar mais dinheiro, você consegue. O limite é a sua resistência. Eu tenho casos, exceções, lógico, de gente que sai de casa segunda-feira e volta domingo pra casa, plantão atrás de plantão, e já tem mais de 1 milhão na conta. Mas você quer sacrificar a sua vida por isso? Às custas de uma juventude. Esse cara especificamente, uma vez ele me falou que fui pra balada esses dias, quando ele não tava de plantão, né? Aí ele... eu fui pra balada e me senti o tiozão, cara. Eu acho que eu perdi o time. Lógico que você perdeu, cara. Você não é jovem. Você ficou sua residência e 5 anos só trabalhando, você tá com quase 40 anos, velho. O problema do dinheiro é isso, cara. Quando a pessoa não tem objetivo, a pessoa não sabe onde ela quer chegar, quais são os seus planos, o que você quer fazer, você facilmente se rende ao dinheiro. E tem um podcast que eu escuto, o cara fala, cara, dinheiro é lixo. E cara, você não pode se deixar influenciar por dinheiro. Você tem que pensar no que é bom pra você, pra sua família. E dinheiro é ser só secundário. Lógico, que não vou jogar meu dinheiro no lixo, né? Mas você não pode se deixar aprisionar, virar prisioneiro do dinheiro. É um poeta mesmo. Eu tava certa no início do podcast. Eu até falei uma frase aqui na entrevista, né? A gente não pode viver pra medicina não, cara. A gente tem que viver de medicina. Quando você vira refém, escravo da medicina, acabou. Acabou sua vida. Vira aquele... Quantos professores que a gente tem? Que era velhão, o cara não tinha final de semana, o cara não passava... não viu o filho crescer, a mulher dele cuidava de tudo da casa, o cara só chegava, dormia e levantava cedo no outro dia pra operar. Cara, não sei, eu não quero isso pra minha vida. E não é só, como você falou, não é só professor, professora também, né? E é meio foda, porque às vezes no exercício da medicina, a galera, acho que distorce isso, fala de um sacerdócio que você tem que servir. Na pandemia a gente ouviu muito isso, de gente saindo de casa e ficando longe da família, mas assim, até que ponto, né? Até que ponto? Isso é uma reflexão que realmente tem que ser feita. Tem que ser feito. E o problema de quando você tá trabalhando sem parar é que você não tem tempo de pensar nas coisas. Felipe, mas eu penso à noite. Cara, à noite você tá pensando em outras coisas. Você tem que ter um período, assim, nem que seja um final de semana, pra refletir sobre a sua vida, refletir o que você quer. Sabe aquele ócio produtivo que os caras ficam zoando, né? Tem que ficar um tempo sem fazer nada, refletindo na sua vida. Porque senão você vai seguir o rio, vai seguir o barco. Só vai tocando, e quando você vai ver já pode ser tarde demais, né? Algumas oportunidades já passaram. Total. Se a tua agenda tá 100% completa, tu não tem tempo pra aceitar a melhor oportunidade que pode surgir, né? Exatamente. Então, e foi com essa filosofada que a gente encerrou o episódio de hoje. Obrigado, Felipe, pela participação. Falei nada de radiologia, né, cara? Vou ter até dificuldade de dormir hoje. Vou ficar pensando aqui o que eu tô fazendo com a minha vida. Podcast filosófico. Vou ter que até que mudar o nome do podcast. Mas é isso aí. Obrigado, mano, pela participação aqui, por dividir um pouco sobre a área, um pouco sobre a residência. E é isso aí. Sensacional, cara. Obrigado, gente. Uma satisfação estar aqui. Valeu, Lourenço. Valeu. Galera, mais um episódio aí do Finalmente Residente. Acho que foi o podcast mais filosófico que a gente já teve, né, não, John? Não sei, tô reflexivo. Tô aqui pensando. Foi animal a entrevista. Gostei, hein? Gostei. Cara, é legal, porque cada vez que termina um podcast aqui, um episódio, eu fico tipo... Porra, quanta coisa que a gente não sabe da especialidade, né? Quanta coisa que a gente descobre, quanta visão diferente
Achei animal, Lourenço, foi incrível. Fala aí, João. É isso aí. E só passando para reforçar aqui aquele velho convite pra galera que tá rolando a maratona de simulados do R1 São Paulo. Então confere lá todo dia no nosso canal do YouTube. Tá rolando a correção de algum simulado inédito que segue o padrão de uma instituição daqui de São Paulo. Todas as questões originais, né, John? Opa, 100% comprovada e original. No padrão de cada uma No das padrão instituições. de cada instituição. Baseado nas... Ó, a gente fez um raio-x das instituições dos últimos anos. Se o Lourenço estivesse aqui, ele ia falar, não, tinha que fazer uma toma dos últimos anos das instituições. Galera, Mas a gente fez esse pente fino e colocou isso dentro desses simulados. Então, aproveita e faz, porque em julho o Intensivo São Paulo vem forte, né, Ju? Opa, e já aproveita, manda pro amigo que quer fazer rádio, podcast, fica atento nos próximos episódios. Se você quiser alguma especialidade específica, cara, vai lá no nosso Instagram, dá um aviso, seja no nosso pessoal, seja no da Meda e fala, pô, eu quero muito especialidade X aí, neurologia. Eu acho que a gente tá devendo mais aí, né, que pra galera se redimir, a neurologia, a cirurgia, que a gente deu uma sacaneada. Anestésio. Opa, Só pra lembrar, Instagram, @medway.residência-médica. Segue lá e bora que bora. bora que bora. Tchau! Valeu, Valeu, tchau. galera!